Qual é a história, né? Como é que foi a sua infância? Quais são as primeiras lembranças que você tem assim da sua infância? Conta um pouco pra gente. Nisso tem muitas histórias de infância, né? Primeiro, como eu comecei a contar lá naquele dia, né? Eu sou de Jutaitio, eu não sei se todo mundo aqui na região conhece, mas povoado Jutaitio, que é um povoado de Junco do Maranhão, e eu nasci lá. Na época que eu nasci lá era de Carutapera. Nasci lá e aos 5 anos de idade vim morar em Centro Novo do Maranhão. Como eu te falei, eu vim em um burro junto com minha mãe. Minha mãe estava grávida de um dos meus irmãos mais novos. Quais foram as histórias assim que os seus pais eles contam a respeito assim do seu nascimento? Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela não comia nada, muitos enjoos, e aí ela comia somente vinagreira, e até hoje eu sou apaixonada por vinagreira, adoro vinagreira, e açaí. Tu acabou de citar açaí, olha aí, o açaí faz parte da minha história. Inclusive, quando a minha mãe estava grávida, ela caiu de um pé de açaí, tirando o açaí para poder lá comer, né, que ela só comia açaí e vinagreira. Ela tinha muitos enjoos e o estômago dela não aceitava outra coisa. Você teve assim alguma experiência que na sua infância, ainda falando da sua infância, que influenciou a sua juventude e consequentemente a sua vida adulta? Na verdade, Vinícius, sempre tem, né, na vida da gente, se a gente for olhar, observar e se a gente for analisar, sempre tem. Eu lembro muito da fase que eu morava com os meus pais e eu sempre dizia assim, um dia eu vou poder dar uma vida melhor, ajudar meus irmãos. Então isso me motivava muito, né? O fato de eu pensar assim, o fato da gente ir de madrugada para casa de farinha, dormia no posto de farinha, e aquilo não era uma coisa ruim. No entanto, mas aquilo estimulava a gente para um dia querer algo melhor, né? E isso eu levo até hoje. É a história da minha vida, adoro tudo que eu passei, mas sempre tive na minha cabeça, olha, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu de repente eu quero estar em outro lugar, eu quero percorrer outros caminhos, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça, desde pequena. E a maior parte da sua infância foi em Jutaitiba ou já foi em Centro Novo? Já foi em Centro Novo, na Rua do Irineu. Eu vim de Jutaitiba com 5 anos, né? No burro, né? Montada no burro com a minha mãe grávida. E aí fiquei morando na Rua do Irineu até quando eu casei e morei a vida toda na Rua do Irineu. E como é que foi crescer em Centro Novo, né? Eu cresci junto com a cidade. À medida que a cidade foi evoluindo, eu também estava, né? Porque eu me criei em Centro Novo. Quando eu vim morar em Centro Novo, o Centro Novo tinha somente 2 ruas, né? 2 ruas. E aí foi crescendo, a Centro Novo foi crescendo, foi evoluindo, e eu, obviamente, fui junto com a cidade, acompanhando toda a evolução. O Centro Novo cresceu muito, bastante, apesar de tudo, de todas as dificuldades que sempre tem, né? Nunca é fácil, mas Centro Novo cresceu bastante. Só tinha 2 ruas quando eu vim morar em Centro Novo. Quais foram os principais valores que os seus pais ensinaram assim desde muito cedo, assim, que você carrega com você? Os principais valores? Ser honesta nas coisas. Sempre carreguei isso comigo. Eu me orgulho muito da minha mãe, do meu pai, da minha família em si. Mas eu tinha uma coisa que o meu pai era honesto. O meu pai era muito honesto e humilde também. O pai, ele dava a última sandália que ele estava calçado, se alguém pedisse, ele dava. E isso me inspirava muito, sempre me inspirou muito. Todos os lugares que ele chegava, ele era muito bem recebido, uma pessoa muito querida por todo mundo. Tenho muito orgulho de falar do meu pai e da minha mãe, porque são todos muito queridos por todo mundo. Quem mora em Centro Novo, quem conhece a minha mãe, a minha família, sabe disso, né? A minha mãe tem 500 afilhados, mas o meu pai, isso é um reflexo de ser uma pessoa querida, ter muitos afilhados na cidade, né? Sim. Então a minha mãe tem 500 afilhados, mas o meu pai... Meu pai já morreu, mas eu nunca canso de contar a história de vida dele. O exemplo que ele dava de ser honesto e de ser humilde, de dar o último que ele tinha. Mas ele ajudava muita gente. O meu pai trabalhava na roça. Meu pai e minha mãe sempre foram lavradores, trabalhavam na roça, mas sempre muito farto, né? E dividiam
ainda tendo pouco, eles dividiam o que tinha com outras pessoas. E isso eu levei para a vida toda. O maior exemplo que eu tenho é de ser honesto e dividir, né? De humildade, de dividir o pouco que tem, mas dividir. Antes da gente continuar, você gostaria de ter uma nova fonte de renda sem precisar sair de casa, utilizando o YouTube e, se você preferir, até mesmo sem aparecer? Se quiser saber como, eu preparei uma super aula gratuita que vai te mostrar como isso é possível. E o link para essa aula eu estou deixando logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Então corre lá e depois você volta aqui para me agradecer. Fechado? Eu quero aproveitar para perguntar como é que foi as suas experiências na escola e quem foi ou foram o ou os professores que mais te inspiraram no teu tempo de escola. Nossa, eu tenho muitos professores. Não vão ficar zangados se eu não falar o nome, assim, né? Mas minha vida escolar foi muito boa. Eu era uma boa aluna, eu acho, né? Eu me comportava bem. Tinha, como todo adolescente, né? Tem seus momentos. Mas eu me considerava uma boa aluna. E eu tinha muitos professores que eu gostava e gosto até hoje. Uma delas, inclusive, inaugurou recentemente uma escola lá em Centro Novo e eu estava presente, eu estudei nessa escola e a professora que me ensinava lá estava na inauguração. E aí ela foi lá e lembrou, né, que eu era uma das alunas preferidas dela. E que é a Iridan, a professora Iridan, e tantos outros professores, não vou citar não, porque senão vão ficar zangados. Qual é a sua lembrança mais feliz que você traz com você? Quando você fala assim, quando pensa no momento feliz da infância, o seu cérebro, né, te leva novamente para aquele lugar. Nossa, quando a gente reunia a família. Assim, todas as vezes que a gente reúne agora a família, eu me lembro daquela época que meu pai era vivo. E a gente tinha encontros assim de famílias memoráveis. É o que mais eu sinto falta é disso. Qual eram ou era o seu sonho e as suas aspirações da sua juventude? Nossa, o que eu sonhava dizer quando eu crescer, quando eu for adulta, eu vou ser isso. Eu não fui nada do que eu sonhava, né? Assim, a não ser a questão do caráter, né, a questão de ser um ser humano decente, pelo menos a gente tenta ser um ser humano sempre decente, mas eu sonhava em ser atriz, eu vou ser atriz. Aí os meus irmãos, muitos irmãos, não tem jeito para você não ser zoada, né? Meus irmãos me zoavam, realmente eu não tinha como, né? Eu não fui atriz. Quais são os principais desafios que você acha que existem nos dias de hoje para a educação? Diversos, né? É assim, as coisas vão evoluindo, né? A sociedade vai evoluindo, o jovem vai evoluindo, mas a educação ela tem um desafio diário de tentar oferecer o melhor, de dar qualidade de ensino para os alunos. Então, é um desafio muito grande e que os nossos políticos, né, possam ainda mais investir em educação. Porque você só pode transformar o mundo se você... Aliás, o jovem é a base de tudo. E você investindo em educação, você vai estar investindo no jovem, você vai estar investindo na criança, você vai estar investindo em um adulto da cabeça melhor, que vai retribuir para a sociedade, para a sua família. Quais foram as crenças que mudaram em você depois que você se tornou mãe? Eu mudei tudo, então muitas crenças aí foram mudadas em mim. Quais são os principais valores que você tenta, né, repassar para eles ali? Os valores que eu trouxe da minha família, da minha mãe, do meu pai. Os mesmos valores, de sempre ser honesto. Porque a base ali, você sendo honesto, você chega em muitos lugares, muitas portas se abrirão.